Jesus estava em Jerusalém, numa grande celebração que o povo israelita, que o povo de Israel fazia todo ano. Era anual, essa celebração dessa festa que Jesus também estava participando. O contexto aqui é exatamente a festa de tabernáculos. E para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar o que é isso, a festa de tabernáculos é uma grande festa que é celebrada em Israel. Geralmente entre setembro e outubro, né? É a terceira grande festa no país de Israel. E a Bíblia diz que essa festa era celebrada por 7 dias consecutivos. E no 8º dia, no último dia, que é o 8º dia, havia uma grande celebração. Mas é uma grande celebração, era muita alegria. Pensa numa festa alegre. Eles vinham com muita dança, com muita alegria, com muito barulho. Eles traziam as folhas de palmeiras e eles dançavam e cantavam e celebravam. E havia muita festa, muita alegria. É uma festa marcada com alegria. Mas o interessante que no momento, no 8º dia, geralmente era no clímax da festa, no ápice da festa, os sacerdotes, eles iam caminhando e levavam um jarro de ouro, e eles iam até o tanque de Siloé, e chegava-se no tanque de Siloé, eles enchiam aquele cântaro, aquele vaso de ouro, e traziam para levar a água até o templo. E naquele processo que eles buscavam a água no tanque de Siloé, e eles voltavam, havia uma multidão de gente cantando, e celebrando e dançando atrás deles. E quando eles chegavam no templo, eles derramavam daquela água no altar. E ali era o cumprimento da festa de tabernáculos. Ou seja, não era a celebração, era o ritual que eles faziam. E Jesus estava ali, observando tudo aquilo. Ele estava observando, estava vendo que o povo estava alegre, o povo estava muito feliz, havia uma grande celebração, mas ele sabia, eles vão embora amanhã. E amanhã a vida vai recomeçar. E essa alegria toda não vai continuar. Essa empolgação toda não vai continuar. E é exatamente no ápice da celebração da festa, diz a Bíblia, no último dia da grande festa, Jesus se coloca de pé. Imagine, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas ele se coloca de pé e fala assim, quem tem sede? Coloca o texto agora para nós, o texto inicial. Quem tem sede, que venha a mim e beba da água da vida. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Quem tem sede e crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E Jesus propõe algo para eles agora. Ei, todo ano vocês têm que vir aqui para fazer essa celebração, esse ritual. Todo ano vocês se reúnem, todas as famílias iam para Jerusalém. Havia uma grande multidão de gente. A cidade estava estava lotada. Imagine um dia aqui em New Orleans, o Super Bowl. A cidade super cheia. Imagine, uma grande celebração. Era assim em Jerusalém. Estava lotada a cidade, todo mundo feliz e alegre. Mas de repente Jesus observa. Existe uma sede existencial dentro deles que essa festa não pode suprir. Mas eu sou o cumprimento dessa festa. Eu sou a pessoa que vim para cumprir essa festa. E ele diz, se você crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Do seu interior, ou seja, do seu ventre. Não é? Na versão em inglês fala belly, ou seja, do seu ventre mesmo. É exatamente de onde procedem as fontes da vida. Por que ventre, queridos? Observe uma coisa interessante. Por que do seu ventre fluirão rios de águas vivas? Porque de onde vem o seu apetite? De onde vem o seu apetite? Do seu ventre, da sua barriga. Ou seja, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos, eles procedem de dentro de nós. Não é de fora, é de dentro de nós. E Jesus fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, você só vai encontrar satisfação plena se você beber da minha água.
E aqui está um ensinamento muito especial de Jesus. Nada deste mundo pode satisfazer o nosso real senso de prazer, queridos. Não há nada, porque aqueles hebreus estavam no ápice de uma celebração. Eles estavam muito felizes, mas Jesus sabia que dentro de cada um de nós há uma sede existencial, que só Deus, que só Ele pode preencher os nossos desejos e as nossas satisfação. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Agora ele diz assim, essa versão que eu escolhi fala assim, olha, quem tem sede, que venha a mim. Ou seja, nós precisamos dar o primeiro passo. Você precisa ir a Jesus. E é interessante porque no final de semana passado, muitas pessoas tomaram esse passo. Pessoas queridas e amadas que estão aqui hoje. Vieram, daram o primeiro passo delas. Disseram, eu quero Jesus. Eu recebo. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. Eu quero nascer de novo. Não da carne, nem do sangue, mas da água e do Espírito. E as pessoas que fizeram isso domingo passado, que foram batizadas, elas vieram para beber essa água. Agora, tem uma coisa. Não é uma vez que você toma. A proposta dele é, quem vem a mim, vai beber sempre dessa água. Porque essa água tem um aspecto interessante. Ele fala assim, rios de água viva. Não é um rio, são rios, rivers of water. Rios de água viva fluirão de onde? Do seu interior, do seu ventre. Eu separei algo muito, muito legal, que eu tirei de um lugar que a gente passou, eu e minha família, para você ter uma ideia, o que é um rio? O que um rio faz? Quando você pensa em rio, o que vem à sua mente? Quando você pensa em rio, o que vem à sua mente? Tudo verdinho, o que mais? Frescor, vida, rios. O que você pensa? Força. Rio fala de que mais? Água, abundância, muito bem. E aí eu queria chegar. Rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, o que Jesus tem para você, meu amigo, minha amiga, é uma vida transbordante. Jesus, ele convida, quem tem sede, venha a mim e beba das águas que vão fluir de dentro de você, quando eu entrar em você. Se eu entrar em você, eu vou fazer que os rios fluam de dentro de você. Olha só, um rio que eu vi com a minha família agora recentemente. Olha que interessante, a força de um rio. Olha como que é a força de um rio. Se eles conseguirem aí, nós vamos ver um vídeo que eu separei para você ver como que é a força de um rio. Quando ele está no seu potencial máximo de vida, de força, né? Eu não sei se vai conseguir, mas quando estiver pronto vocês falam comigo. Aí a gente vai colocar. Glória a Deus. Olha aí. Olha que coisa linda. Eu estive pessoalmente neste lugar. Quando você olha para esse vídeo, você tem que fazer alguma força para que esse rio flua? Tem alguma participação minha que estava lá, eu estava presencialmente lá, precisou de que eu fizesse alguma coisa para esse rio fluir? Não. Eu só precisava estar lá e beber se eu quisesse daquela água. Assim é o Espírito Santo dentro de você. Quando o Espírito Santo está dentro de você, essa força do Espírito Santo vai fluir dentro de você e vai gerar uma onda de rios fluindo de dentro para fora. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro de você. Isso fala de uma vida de transbordamento. Essa imagem mostra o rio, a força dele. A força dele. Não é algo que você produz, é algo que ele produz dentro de você. Por isso que não vai ser necessário você voltar lá e pegar água de novo para tomar, porque vai estar dentro de você e vai fluir para todo sempre. Quem crer em mim, a força dos rios que fluirão de nós, nada tem a ver com a nossa capacidade humana. Tem a ver com a sua entrega.
Eu estive lá. Se eu tentasse parar aquela água, eu ia me dar mal, eu ia morrer. Se eu tentasse parar aquela força da correnteza, eu ia para o beleléu. Mas assim é, quando você se entrega, quando você se rende. Eu me rendo. Os jovens cantaram aqui uma canção domingo, né? I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Eu me rendo, eu me rendo. Quando você se rende para o Espírito Santo, você vai experimentar das fontes das águas que jorram para a vida eterna. O que mais me chamou a atenção nessa passagem foi uma frase que Jesus ele usa. Eu vou chegar nela já já, da parte 38. Mas antes disso, eu queria ler um texto que Jesus também faz menção nessa passagem, eu creio. Quando ele fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura. Olha o que diz em Isaías 55, 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. Tem relação com a nossa fome e sede existencial. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí há uma pergunta para nós. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Gente, dá para a gente fazer aqui uma reflexão. Deixa o final do texto. Olha que interessante. Por que gastais o dinheiro? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E aqui está uma pergunta para mim e para você. Você tem deixado essa fonte, esses rios de Deus fluírem do seu interior? Porque a satisfação e a alegria abundante, uma vida abundante, só pode ser vivida a partir de Jesus. Uma vida abundante só pode ser experimentada a partir de Cristo. Isaías 58, 11 fala assim, o Senhor guiará vocês constantemente, Ele satisfará os desejos. Fala para a pessoa do seu lado, Ele vai satisfazer os seus desejos. Olha que promessa para você. Ele satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Pare aí um pouquinho só. Como estão os seus ossos? Como estão os seus ossos? Como está o seu coração? Ressequido? Seco? Está abatido? Está triste? Está cansado? Ei, há uma fonte que jorra para a vida eterna. E essa fonte tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo. Quem crer em mim vai experimentar dessa fonte de satisfação. Ele satisfará, meu amigo, meu irmão. A promessa para nós, seus desejos numa terra ressequida e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Olha que lindo! Uma fonte de onde a água não para de correr. Deus quer dar a você essa experiência de viver uma fonte inesgotável que vai jorrar de dentro de você para toda a sua vida. É possível você viver. Cara, a bebida, os vícios, o cigarro, a prostituição, os afetos afetivos ilícitos não podem satisfazer a dor e o apetite existencial que está dentro de nós. Não pode. Não há como satisfazer os nossos anseios, nem mesmo os nossos desejos por afeição, a nossa busca por satisfazer, por trazer um senso de importância também. Você não pode encontrar isso na terra, nem nos homens, nem em pessoas, somente em Deus. Deus é a fonte de vida eterna. Por isso nós precisamos buscar Jesus e nos relacionar com Ele para uma plena satisfação. Eu vou voltar de novo para o versículo 38 de João capítulo 7.
João capítulo 7, verso 38, a parte B, fala assim, olha, se você crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E aqui eu queria destacar isso aqui. Quem crê, você pode falar comigo, quem crê em Jesus, como diz a Escritura. Sabe como você vai viver esses rios transbordantes, uma vida transbordante? Sabe como você pode viver uma vida transbordante? Você tem que viver o que vem antes. Quem crê em mim, não é do seu jeito, não é de qualquer jeito, não é crer do jeito que você imagina ou do jeito que os seus antepassados te ensinaram, não. É quem crer em mim, como diz a Escritura. Se você tiver um relacionamento com Jesus correto, se a sua fé estiver certa, se a sua crença for certa, você vai ter uma vida certa. Tem muitas pessoas tentando viver uma vida correta, mas as crenças delas estão erradas. E aí elas não conseguem viver uma vida transbordante. Porque aquilo que elas estão tentando fazer é um método errado. Na verdade, a base para você viver uma vida transbordante é a sua fé. É a fé baseada na palavra de Deus. E tem uma frase que eu separei, e essa frase ela é baseada nessa mensagem que Deus me deu. E a frase é, uma vida transbordante está relacionado a uma fé alicerçada com a Escritura. Essa mensagem, ela partiu do verso 38. Eu estava lendo, o Senhor, na segunda-feira começou a falar comigo, em cima desse texto. E foi de manhã, eu comecei a refletir, e esse texto veio ao meu coração, e eu comecei a meditar em João 7, 30 e 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, vai experimentar, vai viver os rios que fluem para sempre, que vão transbordar do seu interior. Uma vida abundante, uma vida plena, está baseada numa fé alicerçada com as Escrituras. Em João 10, versículo 10, Jesus fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. E eu escolhi essa versão porque ela fala assim, uma vida plena que satisfaz. A versão atualizada, a versão corrigida fala assim, e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida que satisfaz. Vida abundante, uma vida completa, uma vida que vai trazer satisfação real para o nosso interior, para o nosso coração. Quantas pessoas hoje, buscando satisfazer os seus corações, a fome e a sede existencial, através da aprovação humana, através do número de conquistas, o número de feitos, o número talvez de aprovação humana, em número de coisas, de possuir coisas, possuir bens, não que é errado você possuir bens, mas estão buscando satisfazer uma fome dessa existência, que está dentro de nós, a sede em coisas ou em pessoas, quando na verdade, Jesus diz assim, olha, eu vim para lhes dar vida, uma vida que satisfaz. Então toque na pessoa do seu lado, toque nela. Gente, me fala assim, só Jesus pode satisfazer, só Jesus pode satisfazer. Tudo se resume em João 7,38, nessa parte pequena. Crê em mim, como diz a Escritura. Crê em mim, como diz a Escritura. Sabe o que significa crer em mim? Aqui, Jesus dizendo, crê em mim, como diz a Escritura, significa crer e obedecer completamente a todo ensino do Evangelho. Crer em mim, como diz a Escritura, significa crer e obedecer completamente a todo o ensino do Evangelho. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus nos fala na sua palavra, é para que eu e você venhamos acreditar e fazer o que Ele diz, obedecer a Ele. O que precede uma vida transbordante, muitas pessoas estão buscando, gente,
em campanha de 7 semanas, buscando talvez na oração, somente na oração. Tem gente que, não, vou orar mais, vou orar. Orar tem que orar muito, você tem que orar todos os dias. Orar muito. Ontem eu estava encorajando a minha filha, ore mais. Hoje eu encorajei uma pessoa, ore mais, porque se você orar mais, você vai ouvir mais a voz de Deus, porque a oração te leva para o quebrantamento. A oração te torna sensível à voz de Deus. Mas como você vai crer? Não é só pela oração, não é a oração que faz você crer. É conhecer o que Ele diz na sua palavra. A nossa fé é baseada nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que crer em mim, como diz a Escritura, diz respeito a ter fé. A palavra fé é pistes, né, que é crer numa verdade. Mas essa palavra aqui, crer em mim, como diz a Escritura, é você obedecer ao Senhor. Olha o que diz em Mateus 28, 19 e 20. É uma orientação de Cristo para todos nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vivemos isso semana passada. E ensinando, e aqui está a parte subsequente. Você crê em Jesus, mas não para aí, você tem que se batizar. O batismo, ele vem posteriormente à sua fé em Jesus. Mas depois que você crê em Jesus, tem que fazer algo. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E aqui está o que precede uma vida de transbordamento. Você quer viver uma vida de transbordamento? Uma vida cheia dessa água, desse rio que flui, né? Existe um rio que flui. A gente canta às vezes, mas esse rio só vai fluir de você. Vocês estão rindo de mim? Esse rio só vai fluir de nós quando a nossa vida estiver alicerçada, fundamentada nos ensinamentos de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, então os rios vão fluir de dentro de você. Então nós devemos nos atentar para ouvir os ensinamentos e obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. Terças-feiras a gente está fazendo isso aqui com a igreja. Toda terça-feira é um tempo de você aprender os ensinamentos de Jesus. Olha, está ficando muito legal, gente. Se você não participa, venha terça-feira agora. Se junte à igreja, amém? É verdade, a irmã falou. Porque está muito massa, está muito especial. A gente está aprendendo o livro de Êxodo. Só que a gente está passeando na Bíblia e contextualizando o que significa isto que foi escrito nos dias de hoje. Qual a implicação dessas verdades para mim hoje? Então, não fique de fora, porque terça-feira é um dia de você aprender os ensinamentos de Cristo Jesus, aprender a ser um discípulo, aprender o que é ser um discípulo de Jesus, porque a vida transbordante, Magno, ela só vai acontecer em minha e na sua vida quando a minha vida estiver alicerçada nos ensinamentos de Cristo. A vida cristã não é só de oba-oba, de momentos de um ápice, alegria, encorajamento. Hoje estou feliz, amanhã está para baixo. Não, a vida cristã é uma vida de aprofundamento contínuo nos ensinamentos de Cristo, que vão te levar a uma fé tão sólida, escute bem isso, a uma fé tão sólida, que esse transbordamento vai independer das circunstâncias. Pode estar caindo um pedaço, problema do seu lado, mas há uma alegria transbordante, porque essa é a vida que Cristo promete. João capítulo 15 ou 16, ele fala, olha, a alegria que eu vos dou, até o Caleb leu esse texto aqui, o Caleb leu recentemente, a alegria que eu vos dou é uma alegria permanente, é uma alegria que permanece, ela não depende do que você vê, do que está à sua volta. Nós cantamos hoje, eu até escrevi na hora do louvor, a gente cantou, vivemos por fé, andamos pelo que cremos. Isso é a nossa fé, ou seja, é a base da sua fé sendo solidificada naquilo que Cristo diz, vai te levar a uma vida de transbordamento, uma vida plena, uma vida alegre, uma vida abençoada. O que é fé? Fé é convicção das coisas esperadas,
é uma firme convicção das coisas que se esperam. É a certeza, é a garantia das coisas que você não vê, mas acredita. Isso é fé. Nós cantamos hoje, vivemos por fé, andamos por fé, andamos pelo que cremos. Ah, não estou sentindo vontade. Não importa se você está com vontade ou não. Ah, não estou sentindo um desejo. Não importa, você vai fazer porque você crê e você sabe que é isso que você precisa fazer. Ah, hoje não estou a fim de orar. Você vai orar assim mesmo. Porque a oração é um mecanismo que te leva mais perto de Deus. Ah, não estou com vontade de ler, estudar a Bíblia. Gente, não espere ter vontade. Porque a vontade vai surgir, vai nascer na medida que você começar a buscar. Não espere ter vontade para ler a Bíblia. Não espere ter vontade para vir aqui terças-feiras, porque vai requerer de você abdicar do seu tempo, do seu conforto. Você vai ter que abrir mão, né, da sua individualidade para estar aqui, para aprender com o corpo, para crescer o crescimento que vem de Deus. Atos capítulo 5, verso 30 e 32. Diz assim: Deus trouxe Jesus de volta à vida depois que foi morto por vocês, quando o levantaram no madeiro. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus concede a todos os que lhe obedecem. A todos os que lhe obedecem. A palavra aqui, obedecem, ela vem de duas palavras gregas, duas junções, é um verbo que tem duas palavras. Uma das palavras, uma delas é peito, que quer dizer persuadir, induzir alguém pelas palavras a crer, obter a boa vontade de alguém, ou tentar vencer alguém. Let me tell you something. Vocês jovens, you need to help us to make disciples. Fazer discípulos é uma missão de todo cristão. Todo cristão tem um dever dado por Jesus de ensinar outros a fé. Porque olha o que significa obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus é você induzir de um modo correto, não maligno, não por feitiçaria, mas é você induzir a pessoa, você convencer ela, você persuadir ela, como Paulo fala diversas vezes em Atos. Eu persuadi vocês para que vocês pudessem crer na mensagem do Evangelho. Ou seja, é você obter a boa vontade de alguém, é tentar vencer alguém. Para quê? Para obedecer a Jesus. É você convencer, você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer nos ensinamentos de Cristo. Porque se você crer e você praticar o que está escrito, você vai viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de transbordamento. O problema nosso hoje, como cristãos, é que tem muita gente que crê em Jesus, mas não vive, não pratica o que está escrito. Não vive, não está transbordando, porque não está com as palavras de Cristo dentro delas. A Bíblia não é um livro obsoleto. A Bíblia não é um livro antigo, antiquado. A Bíblia é um livro novo, atual, moderno. Pensa num livro que nunca saiu de best-seller. É best-seller all times, all times. Tentaram parar, a perseguição tentou parar, mas não conseguiu e jamais vai conseguir. Porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia, as Escrituras, é a fonte de vida. Nela você encontra sabedoria para a vida eterna. Então você precisa buscar, jovens, o que vai trazer senso de satisfação para você. Não são coisas. É você enamorar Jesus. É você se apaixonar por Jesus. É você querer conhecer Jesus aqui, ó, na palavra. Jesus, eu quero te ver. Me revela quem tu és nas Escrituras. Eu quero te conhecer. Só vamos experimentar isso na medida que vamos nos relacionando com a palavra e com a obediência no que está escrito para a gente. Então diga assim para a pessoa do seu lado: não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Diga para outra pessoa: você não vive pelo que você vê, mas é por aquilo que você crer. E eu quero concluir esse momento com vocês, para encorajar você a dar continuidade à sua fé,
Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. Você precisa buscar nessa fonte desse rio. Esse rio que eu mostrei hoje aqui na tela para vocês, é a força do rio, essa força operante de Deus. Essa força não vem de você, essa força vem de Deus. Pastor, eu quero vencer os meus vícios. Sabe como você vai vencer os vícios? Através dos rios de Deus. Pastor, eu quero vencer as tentações. Permita essa água viva, a água do Espírito Santo, pela palavra, lavar você e fazer você uma nova pessoa, transformada pelo poder do Evangelho. Não podemos viver sem Jesus, não podemos viver sem a palavra, não podemos viver sem colocar a nossa fé alicerçada na palavra de Cristo. Apocalipse 22, é o último texto que eu queria terminar. Apocalipse 22, 17. Há um convite para todos nós hoje. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, vem. Quem tiver sede, vem. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno de receber honra, de receber glória. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa passagem de João 7, 37 e 38, é que quando você é salvo e você se permite ser guiado por esse rio, sabe aquelas ondas, as correntezas, você não pode segurar a correnteza. Isso fala do Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. O que ele está dizendo? Você vai viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida abençoada, uma vida cheia, uma vida transbordante, que vai te levar para experiências cada vez maiores na minha presença. Fique de pé comigo nessa hora, porque essa é a vida abundante que ele tem para você. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Enquanto nosso querido Lucas vai estar nos conduzindo agora, eu queria que você levantasse as mãos para o Senhor e que você pudesse receber dessa água. Essa água é uma figura, essa água tipifica, representa o Espírito Santo em nós, que Ele quer tomar força, Ele quer dirigir você. O Espírito Santo, Ele quer te dirigir, te conduzir. Basta você se render. Não é o tanto que você vai tentar resolver ou controlar, é o tanto que você vai se entregar. O tanto que você se deixa ser levado pela correnteza, é o tanto dele que você vai experimentar. É o tanto dessa água que você vai tomar, beber e vivenciar. Levante suas mãos, feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor nessa hora e agradecer a Ele por essas águas que procedem da fonte dos rios de Deus. Flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que furam, que lindo. Se você precisa disso hoje, fale com Ele e receba dele, em nome de Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. É a vida de Cristo que vai jorrar de dentro de você. Está neste lugar. Declara essa verdade. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Declare, peça a Ele, peça ao Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero Receba dessas águas, receba. da tua fonte, Fonte de águas vivas. Eu quero mais. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Queria chamar os diáconos aqui à frente. Nós vamos beber do cálice, da ceia, do corpo do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor juntos. Os irmãos que desceram as águas do batismo são bem-vindos também junto conosco. A mesa do Senhor, a mesa da aliança, da nova aliança no seu sangue. A mesa da nova aliança que Cristo abriu e providenciou para mim e para você, para que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante nele. Ele mesmo diz: este cálice é o meu sangue derramado por vocês para a remissão dos seus pecados. E este pão é o meu corpo que é oferecido para vocês, que é ofertado para vocês. Este pão é o meu corpo que foi oferecido como resgate. Foi dado, foi ofertado, foi oferecido para que vocês recebam a minha vida e experimentem toda a plenitude dessa nova vida que eu tenho para você e para aquele que crer. Vocês que estão aqui hoje, que são parte do corpo de Cristo, que participam da comunhão dos santos, você que já fez a sua confissão de fé, você que já entregou o seu coração, que a sua vida hoje pertence a Cristo, você entregou o seu caminho através da confissão pública de fé e batizando-se, porque o batismo, ele é a confirmação, ele é a sua confissão pública de fé. Quando você se batiza, você está dizendo: eu creio, eu recebi, eu criei em Jesus, eu recebi a nova vida, eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei juntamente com Ele pela fé na obra realizada naquela cruz.